muitos de vocês estão acompanhando pela internet, a situação no estado do Espírito Santo está um caos desde o final de semana, quando a polícia entrou em greve. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Muita gente tem me mandado mensagem e pedido para eu falar sobre esse assunto, e hoje eu consegui gravar um vídeo rapidinho para vocês, para a gente analisar um pouco melhor do porquê que nós chegamos até esse ponto e como as coisas ficaram como elas estão. Em primeiro lugar, vamos falar lá sobre a situação dos policiais. Eles não estão em greve. O que aconteceu é que os familiares deles, cansados de toda a situação a que eles são submetidos todos os dias, pararam nos portões do QG e não estão deixando as viaturas saírem. Eles estão bloqueando os acessos. Então, os policiais não podem sair para a rua, porque por lei, policiais não podem fazer greve. O caso é que eles não recebem aumento há 7 anos. Além disso, eles não têm equipamento para trabalhar, né? O equipamento deles, que é o colete, tem que ser revezado, e muitas vezes eu já fiquei sabendo de coletes que estão vencidos, que o Estado não compra material novo. As armas deles são obsoletas, eles têm que enfrentar criminosos que estão armados com armas muito melhores que as deles, e tem que se arriscar todos os dias e ainda para ganhar um salário de fome. E sem contar ainda, né, a desvalorização da mídia, esse pessoalzinho que fica dizendo que a polícia é fascista, que o policial é uma coisa horrorosa, e esse papinho todo aí da esquerda que a gente já tá careca de saber. Mas quando a coisa aperta, quem é que eles chamam o Batman? Não, é a polícia, né? É claro que isso é muito grave e muito triste, mas eu quero chamar um pouco a atenção também de vocês para um outro fator, que é o fator da própria população. Em primeiro lugar, como eu já disse para vocês, eles simplesmente não valorizam o trabalho do policial, tratam o policial mal. Já vi vídeo aí de pessoas, de uma mulher que estava agredindo o policial, e quando o policial foi se defender, foi algemar ela, a população não deixou, segurou o policial. Então, é que nem o professor também, né? O policial, o professor, são profissões extremamente importantes, extremamente desvalorizadas no nosso país. E outro detalhe são as pessoas de carro indo saquear as lojas. É uma vergonha a cultura da marginalidade, essa desvalorização moral. É isso que faz o ser humano virar um bicho. As pessoas viraram bicho, elas já não têm mais a consciência do que é certo, do que é errado. E quanto mais coisas erradas nós vamos fazendo, mais nós vamos nos afastando do caminho da verdade, e mais coisas erradas a gente vai fazendo. É um círculo vicioso. E claro que também tem o fator do desarmamento. A população está toda desarmada, mesmo tendo sido feito um plebiscito em que a população escolheu ter o direito a ter a sua arma, a se defender, a defender a sua família. Mesmo assim, o governo fez esse tal Estatuto do Desarmamento, e hoje na prática ter arma no Brasil não é proibido, mas também é praticamente impossível alguém conseguir um porte de arma e poder ter o direito de defender a sua família. Se a polícia tivesse entrado em greve, mas a população tivesse armas para se defender, essas coisas não estariam acontecendo, com certeza. O problema é que hoje no nosso país, somente os marginais andam armados. Os homens de bem, os pais de família, não podem ter a sua arma para se defender dentro de casa. As pessoas precisam compreender que esse caos em que a gente mergulhou com relação à violência no nosso país tem que ser resolvido através de medidas de curto, médio e longo prazo. Não adianta esse pessoal da justiça social gritar que a solução é somente educação, porque não é somente um fator que resultou nesse caos todo aí, mas sim uma combinação de fatores. Se fosse somente educação, era muito fácil, era só contratar os melhores professores do Brasil e mandar lá para o Espírito Santo para dar aula no meio da praça. Mas isso não vai resolver. Esses marginais que estão aí armados e tocando terror na população já não querem mais saber de estudo. A gente só pode recuperar com educação a geração que está lá dentro da escola. Para esses que estão cometendo esses crimes, precisa haver punição, e punição severa, porque o Brasil virou o país da impunidade. Além da punição aos marginais,
também é necessário revogar esse Estatuto do Desarmamento, que serve apenas para que o bandido tenha certeza de que não vai encontrar nenhuma reação quando entrar na casa de alguém para fazer algum assalto. E quanto à educação, é muito importante, urgente, que se mude esse método socioconstrutivista dessa pedagogia do oprimido, onde o aluno é um coitadinho, que o professor tem que fazer todas as vontades dele e não pode repreender. Porque quando a criança dentro da escola aprende que quando ela furar a fila nada vai acontecer, quando ela pegar o dinheiro do colega nada vai acontecer, quando ela bater no colega nada vai acontecer, ela não vai ser expulsa da escola, não vai sofrer nenhuma punição, essa criança cresce aprendendo que não existe certo nem errado e que o que vale é a lei do mais esperto, do mais malandro, que é exatamente a cultura da malandragem que a gente tem no nosso país. Isso é aprendido desde pequeno nas escolas, quando os alunos não recebem nenhuma punição. Eles crescem e se tornam os marginais que estão aí assaltando todas as pessoas nas ruas do Brasil. E isso não tem a ver com ser pobre ou com ser rico, porque a gente viu há algum tempo atrás o filho da Tati Quebra-Barraco metido com o crime organizado. E o filho da Tati Quebra-Barraco não tinha dificuldades financeiras, ele não cometia esses atos por necessidade. As pessoas que cometem esse tipo de ato têm falha de caráter. Inclusive essas pessoas que a gente vê estacionando carros, e carros bons, na frente das lojas para fazer saques. Isso não é necessidade, isso é falha de caráter. E preparem-se, né, pessoal, porque todos os estados estão quebrados. Eu já ouvi rumores de que vai acontecer a mesma coisa no Rio de Janeiro, os familiares já estão se organizando, e daí para essa história aí para o Brasil inteiro é só um detalhe. Algum tempo atrás, quando a gente falava aqui no YouTube que o Brasil ia virar uma Venezuela, muitas pessoas diziam que nós éramos teóricos da conspiração, que nós estávamos exagerando, mas o resultado está aí. É só ver as imagens do que está acontecendo no Espírito Santo e comparar com o que acontece na Venezuela. Já tem fila para mercado, porque os supermercados têm que atender com as portas fechadas devido ao alto índice de violência, os ônibus não estão conseguindo circular pela cidade, as pessoas estão apavoradas, fazendo estoque de comida e se trancando dentro de casa. E o mais grave é que parece que vai piorar, porque, pelo visto, o que acontece no Espírito Santo é só o começo do que provavelmente vai acontecer no país inteiro.